O nosso grupo é composto por mim, Bianca, pela Emanuele, pelo João, pela Juliana, pela Juliana e pela Yasmin. Nós vamos falar sobre Marte. Nosso trabalho foi dividido em 6 tópicos, sendo eles movimento, atmosfera, existência de vida, características do planeta, astronomia e curiosidades. Movimentos do planeta. O movimento de rotação de Marte, ou seja, o movimento que o planeta realiza em torno de seu próprio eixo, é o mais parecido com o da Terra em todo o sistema solar, levando 1,03 dias para acontecer, pouco mais de 24 horas. Já o seu período orbital, ou movimento de translação, ou seja, o movimento que o planeta realiza em torno do Sol, é de 1,88 anos, equivalente a 687 dias. Por sua vez, sua velocidade orbital média é de 24,07 km por segundo, também o número que mais se aproxima da velocidade do nosso planeta. Atmosfera. Tópicos: principais componentes, ar marciano. A atmosfera de Marte é bastante diferente da atmosfera da Terra. É composta principalmente por dióxido de carbono com pequenas porções de outros gases. Os 6 componentes mais comuns da atmosfera são dióxido de carbono, com 95,32%, azoto, com 2,7%, argon, com 1,6%, oxigênio, com 0,13%, água, com 0,3%, neon, com 0,0025%. O ar marciano contém apenas cerca de 1 para 1000 de água do nosso ar, mas mesmo esta pequena porção pode condensar, formando nuvens que flutuam a uma grande altitude na atmosfera ou giram em volta dos vulcões mais altos. Podem-se formar bancos de neblina matinal nos vales. No local de aterragem da sonda Viking 2, uma fina camada de água congelada cobre o solo em cada inverno. Há evidência de que no passado uma atmosfera marciana mais densa pode ter permitido que a água corresse no planeta. Características físicas muito parecidas com costas, gargantas, leitos de rios e ilhas sugerem que alguma vez existiram grandes rios no planeta. Sua relação com a possibilidade de existência de vida, ou existência de vida. Subtítulos: Atmosfera, obtenção de água e oxigênio, alimentação. A especulação de possibilidade de vida em Marte ocorre há muito tempo, pelo fato do planeta ter muita similaridade e proximidade com a Terra. Marte é o planeta mais explorado depois da Terra. Com o lançamento de robôs ao planeta, conseguimos várias informações que podem nos ajudar na possibilidade de vida em Marte. A pressão atmosférica em Marte apresenta 0,6% da atmosfera encontrada na Terra. O ponto de ebulição de líquidos diminuiu à medida que a pressão cai. Portanto, se não houver um traje espacial adequado, tentando andar em Marte fará com que o gás dissolvido em nosso sangue entrará em estado gasoso, o que faria nosso sangue ferver. Como vimos anteriormente, a atmosfera de Marte consiste em alguns gases, porém o oxigênio consiste em apenas 1% da atmosfera presente, o que é um fator que impedirá nossa sobrevivência no planeta vermelho. Além da falta de oxigênio no planeta, ainda há ausência de camada de ozônio, o que impede a radiação nociva entrar. Já que não possui a camada de ozônio, haverá quantidades letais de radiação ultravioleta solar. Em relação à água, teríamos que obtê-la através de reciclagem de água, ou também pela utilização de reações de eletrose e Sabatier. Porque os primeiros habitantes de Marte precisarão reciclar a água de chuveiros, pias, suor e a própria urina dos astronautas, assim como fizeram em estações espaciais. Outra estratégia é usar o dióxido de carbono produzido pela respiração do astronauta, que produz água após reagir com hidrogênio sob certas condições. Os exploradores também poderão usar essa água na produção de oxigênio, e no planeta sem vida a única maneira é plantar. Vale lembrar que Marte também tem uma atmosfera ínfima e temperaturas extremas. Então teríamos o uso de estufas climatizadas, com oxigênio, água e luz suficiente. Contudo, o Sol é um principal problema. As principais missões de superfície marciana
já haviam identificado fósforo e potássio, que são alguns nutrientes em plantações na Terra. Entretanto, foi encontrado moléculas de perclorato. Este composto pode ser tóxico para os astronautas e plantas. Atualmente está sendo propostas soluções para esse fator, com o único uso de sistema bioquímico que decomponha o perclorato em cloro e oxigênio reutilizável, baseado em extratos concentrados de enzimas naturais. Marte é um planeta muito frio e árido. A temperatura varia muito durante um dia, podendo chegar a 20 graus Celsius, com uma média de menos 60 graus Celsius, a qual pode chegar até menos 140 graus Celsius durante a noite. No verão, a temperatura atinge menos 36 graus Celsius e no inverno as temperaturas atingem 130 graus. As características geológicas de Marte, sendo um planeta rochoso, suas camadas são compostas por atmosfera, crosta, manto e núcleo. A maioria das rochas na superfície é formada por basalto. Na superfície de Marte são encontradas calotas polares constituídas de água e dióxido de carbono gelado. No planeta está presente a maior montanha de todo o sistema solar, chamada Olympus Mons, composta por uma grande cratera além de uma planície e antigos leitos de rios. Apresenta uma coloração avermelhada pela presença de dióxido de ferro em sua superfície. Bom, eu vou falar sobre astronomia em Marte, mais especificamente sobre fenômenos astronômicos em Marte. Os subtópicos são Terra, Marte e Lua, meteoros e meteoritos e auroras. Visto de Marte, a Terra é uma estrela matutina ou estrela vespertina, assim como Vênus. A Terra e a Lua se assemelham a estrelas a olho nu, mas observadores, utilizando telescópios, as veriam como crescentes com alguns detalhes visíveis. Um observador em Marte seria capaz de ver a Lua orbitando ao redor da Terra, e isso seria perfeitamente visível a olho nu. Em contraste, os observadores na Terra não podem ver nenhum satélite de outros planetas a olho nu. E não foi capaz até a invenção do telescópio que os primeiros satélites foram descobertos, a luz de Galileu e de Júpiter. Devido à sua atmosfera, Marte possui uma atmosfera que é relativamente transparente a comprimentos de ondas visíveis, tal como a da Terra, porém muito mais tênue. Meteoros, porém, podem ser avistados ocasionalmente. Chuvas de meteoros na Terra ocorrem quando a Terra cruza a órbita de um cometa, e da mesma maneira, Marte também possui chuvas de meteoros, apesar de estas serem diferentes das da Terra. As auroras ocorrem em Marte, mas elas não ocorrem nos polos, tal como na Terra, pois Marte não possui um campo magnético planetário. Ao invés, elas ocorrem próximo a anomalias da crosta de Marte, que são remanescentes de tempos antigos quando Marte possuía um campo magnético. Elas seriam também provavelmente invisíveis ao olho humano, sendo um fenômeno ultravioleta em sua maior parte. Curiosidades. Tópicos: origem do nome, insight, curiosidades MSL e descobertas recentes. Pela cor do sangue, os gregos batizaram Marte com o nome de Ares, o deus da guerra. Até mesmo as duas pequenas luas em Marte, Phobos e Deimos, têm o nome dos cavalos que puxam as carruagens de personagens míticos. Outras civilizações antigas também consideraram a cor da Terra ao decidir como nomeá-las. Por exemplo, os egípcios usavam Seudesher, que significa vermelho, enquanto os astrônomos chineses o chamavam de Marte. O InSight da NASA, que atua na exploração de interiores usando investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor, é a primeira missão a estudar o interior profundo de Marte. O InSight está investigando a atividade tectônica marciana e os impactos de meteoritos. A missão busca responder a uma das questões mais fundamentais da ciência: como os planetas terrestres se formaram. Duas espaçonaves do tamanho de uma mala, chamadas CubeSats, se separaram da espaçonave principal InSight e a seguiram até Marte. O Curiosity da NASA é o maior e mais avançado rover já enviado a Marte. O rover, do tamanho de um carro, já faz parte do Mars Science Laboratory da NASA. A missão contínua do Curiosity é estudar a antiga habitabilidade e o potencial de vida em Marte. O rover começou sua primeira missão,
Pera, eu vou contar até 5. Ai, meu outro tá doendo. 1, 2, 3, 4, 5. Curiosidades. Tópicos: origem do nome, insight, curiosidades, MSL e descobertas recentes. Pela cor do sangue, os gregos batizaram Marte com o nome de Ares, o deus da guerra. Até mesmo as duas pequenas luas em Marte, Phobos e Deimos, têm o nome dos cavalos que puxam as carruagens de personagens míticos. Outras civilizações antigas também consideraram a cor da Terra ao decidir como nomeá-la. Por exemplo, os egípcios usavam seu Dasher, que significa vermelho, enquanto os astrônomos chineses o chamavam de Marte. O InSight da NASA, que atuava na exploração de interiores usando investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor, é a primeira missão a estudar o interior profundo de Marte. O InSight está investigando a atividade tectônica marciana e os impactos de meteoritos. A missão busca responder a uma das questões mais fundamentais da ciência: como os planetas terrestres se formaram. Duas espaçonaves do tamanho de uma mala, chamada CubeSat, se formaram da espaçonave principal InSight e a seguiram até Marte. O Curiosity da NASA é o maior e mais avançado rover já enviado a Marte. O rover do tamanho de um carro faz parte do Mars Science Laboratory, MSL, da NASA. A missão contínua do Curiosity é estudar a antiga habitabilidade e o potencial de vida em Marte. O rover começou sua primeira viagem em Marte em 29 de agosto de 2012. O rover tem a altura de um jogador de basquete e usa braços de 2 metros para colocar ferramentas perto das pedras para estudo. A missão Mars Science Laboratory da NASA estabeleceu um grande laboratório móvel, Curiosity Mars Rover, na cratera Gale, usando uma tecnologia de pouso de previsão que tornou uma das regiões mais intrigantes de Marte a um destino viável pela primeira vez. Nos primeiros 8 meses de uma missão primária, planejada em 23 meses, o Curiosity atingiu seu objetivo principal de encontrar evidências de um ambiente interior bem adequado para estabelecer a vida microbiana. O rover continua a estudar geologia e o ambiente de áreas selecionadas em Marte. A NASA compartilhou algumas imagens de buracos anômalos na superfície de Marte em seu site. O poço parece ter a entrada de caverna que pode conter a vida na Terra. O caso foi descoberto em uma série mais ampla de imagens tiradas das encostas do vulcão Pavonis Mons em 2011. Na análise das fotos, constatou-se que o diâmetro do buraco era de cerca de 35 metros, e o canto interno da sombra indicava que a profundidade da caverna era de cerca de 20 metros. Essas são as nossas referências bibliográficas e é isso.